Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o corpo humano e como ele está dividido, certo? Na nossa última aula falamos sobre células e tecidos, que as células formam os tecidos formam os órgãos que formam os sistemas do nosso corpo humano, tá bom? Hoje nós vamos começar aqui falando como o nosso corpo humano está dividido, as partes do nosso corpo humano. Nós temos aqui a cabeça, o tronco e os membros inferiores e superiores, tá bom? Na cabeça nós temos o crânio e a face. No interior do crânio nós temos o cérebro e na face nós temos os olhos, o nariz e a boca. O tronco, ele é formado pelo pescoço, o tórax e o abdômen, tá? No tórax encontramos o coração e os pulmões. E no abdômen está o fígado, o estômago, intestinos e os outros órgãos que nós vamos falar quando nós formos aprender sobre esses sistemas, ok? Depois nós temos aí os membros superiores e inferiores. Nos superiores nós temos o braço, o antebraço, o pulso e a mão. Nos inferiores nós temos as coxas, as pernas, os tornozelos e os pés, tá bom? Ok? Agora nós vamos falar sobre o sistema locomotor, começando pelos ossos, que também pode ser encontrado como sistema ósseo, certo? Então hoje nós vamos falar só sobre os ossos e na nossa próxima aula vamos falar sobre os músculos, tá bom? Então olha só, o nosso corpo ele faz vários tipos de movimento, não faz? É o sistema locomotor que possibilita esses movimentos, tá bom? E ele é formado pelos ossos, os músculos e as articulações. Hoje nós vamos falar sobre os ossos e as articulações, tá bom? O conjunto desses ossos é chamado de esqueleto. É esse daqui que nós temos, tá vendo? Aqui, ó, no esqueleto nós temos o crânio, que tem o maxilar e a mandíbula. Depois nós temos a caixa torácica, que é composta pelas costelas, pela coluna vertebral, tá? Então, nós temos também o externo, que é esse ossinho aqui, ó, que liga as costelas. A coluna vertebral, ela é composta por 33 ossos, certo? Depois, nós temos o quadril. E aí, nos membros inferiores, nós temos o fêmur, que é o maior osso do corpo humano. Temos a paleta, que é o ossinho do joelho. Temos aqui na perna 2 ossos, que a perna é composta por 2 ossos. A fíbula, que é esse osso mais fininho. E a tíbia, que é o osso um pouco mais grosso. Bom, nos membros superiores nós temos o húmero, que é o osso do braço, o único osso do braço. E do antebraço nós temos 2 ossos, que nem nas pernas. Temos o una, que é esse que fica para a parte de dentro, e o rádio, ok? Certo? A costela é formada por 12 pares de ossos, que saem aqui do osso externo. Esse aqui é chamado de osso externo, certo? Os ossos, eles são ligados, os dois por um meio de articulações, tá bom? Então, aqui, ó, aqui nós temos articulações, aqui temos articulações, tá? Que permite os movimentos amplos, tá bom? Nós temos 2 tipos de articulações, as móveis e as imóveis, tá bom? As móveis, que nos permite os movimentos dos braços, que são amplos, e as imóveis, que não permite movimentos, tá bom? Ainda algumas articulações semimóveis, como a da coluna vertebral, que permitem movimentos pequenos. Então, a diferença entre o movimento do meu braço, não tem? Para mim mover o meu braço, o movimento é maior. Faz aí na sua casa para você ver. É diferente da coluna vertebral. Então, as articulações da minha coluna vertebral são semimóveis, que são movimentos pequenos. E do meu braço são chamadas de articulações móveis, que são movimentos mais amplos, maiores, ok? Então, aquelas que não têm movimentos, certo? Ok? Então, aqui
Na Xerox da escola que vocês receberam a Xerox do sistema ósseo e vocês receberam a cruzadinha. Com as informações da explicação da prof hoje, vocês vão fazer a cruza-ossos, ok? Então, primeiro no caderno, depois do texto, vocês vão colar essa folhinha aqui primeiro, depois vocês colhem essa, façam a cruzadinha, ok? Vocês receberam essa folhinha também aqui. Então, aqui vocês têm o nome de alguns ossos. Então, vocês vão colocar os nomes deles aqui e encontrar aqui no meu diagrama, certo? Todos que vocês encontrarem, escrevam eles aqui. Vocês receberam também duas folhinhas para montar o esqueleto. Esse vai ser o nosso trabalho de ciências, ok? Então, vocês vão montar o esqueleto. Aqui vocês receberam 2 folhas de Xerox. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão recortar e colar em um material mais duro. Pode ser papelão, pode ser um isopor fino, não pode ser um isopor grosso. Por quê? Porque o isopor grosso vai ficar muito ruim para vocês furarem depois, tá bom? Então, um isopor fino, um papelão, uma cartolina, só para dar para deixar um pouquinho mais duro, tá bom? Depois que vocês recortaram, vocês vão unir e formar o esqueleto para prof, tá? E aí vocês podem unir com barbante, com linha. Usem a criatividade de vocês, ok? Prof, precisa pintar? Não, porque o esqueleto ele é branco, certo? Nossos ossos são brancos. Então, é só recortar, colar num material mais, um pouquinho mais duro. E montar o esqueleto, vai estar valendo nota, vai ser o trabalho de ciências, tá bom? Vou colocar lá na plataforma o dia da entrega, ok? Caprichem no trabalho de vocês e nas atividades. Beijos, qualquer coisa é só me chamar.